Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Meus amados irmãos, estamos iniciando o mês de outubro, caminhando aí para a reta final desse ano tão precioso que o nosso Deus tem nos dado. E como é bom estarmos juntos, como é bom poder nos reunir para prestar culto ao nosso Deus. Aos nossos amados visitantes, sejam muito bem-vindos. E queremos lhe dizer que a Igreja Batista da Liberdade é uma igreja que crê que a Bíblia, e tão somente a Bíblia, é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E nós temos na igreja trabalhado a exposição bíblica, a exposição de livros inteiros, e nessa noite nós estamos dando continuidade à exposição da primeira carta de João. Quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Amados, lembremos-nos qual que é a mensagem da primeira carta de João. João, ele quer trazer uma mensagem geral nessa carta, e vamos todos juntos falar comigo, vocês têm na projeção. O discípulo de Jesus tem convicção de sua salvação e segurança no relacionamento com Deus e seus irmãos. Com essa frase, nós conseguimos comunicar toda a mensagem da primeira carta de João. É uma carta que trata acerca de convicção. É uma carta que nos ajuda a termos certeza de que somos amados e perdoados por Deus, de que recebemos a vida eterna em Cristo Jesus, e podemos e devemos, não somente nessa convicção e certeza, mas sobretudo desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus e nossos irmãos. Nessa noite nós vamos examinar o versículo 15 e 17 do capítulo 2, com o tema da mensagem, não ameis o mundo. E a grande ideia da mensagem nessa noite, anote aí para facilitar o seu aprendizado da palavra de Deus, é que o discípulo de Jesus não permanece amando o mundo. Vamos todos juntos comigo falar? O discípulo de Jesus não permanece amando o mundo. Vamos orar. Deus, estamos na Tua presença, Pai. E podemos chegar diante da Tua presença por causa da obra de Jesus na cruz. Não pelos nossos méritos, mas tão somente pelo mérito de Teu Filho, de Teu único Filho, que sem pecado tornou-se maldito em nosso lugar. Sobre o seu corpo atraiu o pecado, a maldição do Teu povo, e derramou o seu sangue para expiar os nossos pecados. Ó Santíssimo Deus, é confiando na obra de Jesus que nos colocamos em Tua presença para louvá-lo, exaltá-lo e suplicar-te, fale conosco, ministre a Tua palavra aos nossos corações, para que de fato sejamos discípulos, ó Pai, que verdadeiramente o ame e viva para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Vamos então, irmãos, ler o texto, 1 João, capítulo 2, versículo 15 e versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Olhe com atenção. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amada igreja, queridos irmãos, Deus nos criou para amá-lo. Você existe para amar a Deus. Como é precioso reconhecer que não somente amá-lo, mas ter prazer nele. Deus nos criou para encontrar nele plena satisfação e vivermos para o louvor de sua glória.
A Bíblia não nos deixa dúvida que fomos criados para desejar intensamente Deus, a sua palavra e o seu reino. Quando nós reconhecemos o propósito de Deus na criação do homem, reconhecemos que fomos criados para amar Deus com toda a capacidade de nosso intelecto. Nós fomos criados para amar Deus com todo o fervor de nossas emoções. Nós fomos criados para amar Deus com toda a intensidade de nossos desejos. Fomos criados para amar Deus com todo o vigor de nosso corpo. No entanto, queridos, sabemos que não é assim. A Confissão de Fé de Westminster, ela diz qual é o fim supremo e principal do homem. No entanto, não é isso que verificamos na nossa caminhada cotidiana. A Confissão de Fé de Westminster diz: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que declaração magnífica, que expressa a verdade bíblica. Amada igreja, por que não é deste modo? Se fomos criados por Deus e criados para amá-lo, para desejá-lo, para viver para a sua glória, se fomos criados para ter esse propósito nobríssimo, por que não é assim? A Bíblia responde. Não é assim, meus amados irmãos, porque cada pessoa que nasceu nessa terra, exceto Jesus Cristo, eu e você, nascemos como descendentes de Adão. A palavra de Deus ensina-nos que somos todos filhos de Adão. Todos nós herdamos o pecado de Adão e caímos e pecamos em Adão. O que isso quer dizer, meus amados irmãos, é que cada um de nós, como criaturas humanas, não cumprimos o propósito para o qual fomos criados. É muito importante entendermos que, embora tenhamos caído em Adão e pecamos em Adão, embora individualmente cada um de nós respondemos por nossos atos, amada igreja, queridos irmãos, nós precisamos compreender que ainda amamos. A imagem, a semelhança de Deus, ela não foi perdida na queda, mas ela foi manchada. A imago Dei. E aí, queridos e amados irmãos, o que nós precisamos compreender, que ainda temos capacidade de amar. Amamos. Amamos, mesmo sendo pessoas caídas, mesmo sendo pessoas que saíram do propósito de Deus, continuamos a ser criaturas que amam. Isso é um fato. Não há como refutar. No entanto, queridos e amados irmãos, toda a nossa capacidade intelectual, que deveria ser para amar Deus, é agora destinada a amar o mundo. É importante entender que todo fervor das emoções que deveriam ser para amar Deus, passou agora para ser amante do mundo. Toda a intensidade dos desejos que deveria ser para amar Deus, passou a ser para amar a quem? O mundo. E todo o vigor do nosso corpo, toda a força que temos, que deveria ser para amar Deus, passou a ser para amar o mundo. Nós somos criaturas amantes. Nós amamos. O pecador que comete os pecados mais cruéis, ele é uma pessoa que ama. Mas não amamos o que deveríamos amar. Não desejamos o que deveríamos desejar. Não temos sentimentos, não ansiamos por aquilo que deveríamos ansiar. E não vivemos para o propósito o qual deveríamos viver. O que acontece, amada igreja, que temos que entender, é que Deus não é mais o alvo do nosso amor. Com a queda, com o pecado em Adão,
o mundo e os seus prazeres passaram a ser o alvo do amor humano. Precisamos entender essas verdades. No entanto, você pode contrapor-se e dizer: mas pastor, há algum pecado em amar minha família? Há algum pecado em dedicar-me ao meu trabalho? Há algum pecado em ansiar por minhas férias? Há algum pecado em desfrutar de uma vida de conforto? Evidentemente que não. O conselheiro bíblico David Powlison, ele dirá o seguinte: o mal nos nossos desejos não consiste naquilo que queremos, mas no fato de querermos demais. O mal nos nossos desejos não consiste naquilo que queremos, mas no fato de querermos demais. E é isso, amada igreja, que precisamos compreender. Querer ter as coisas, não há pecado, não há problemas, o problema é querer demais. O que acontecerá com a minha vida se eu não tiver aquilo que eu tanto anseio e desejo? Como serão as minhas emoções? Como serão as minhas reações? E a pergunta é: o que queremos demais hoje? Não há nada de ruim de querer. O problema é querer demais e tomar o lugar que deveria ser dado primeiramente a Deus. Queridos e amados irmãos, esse é o assunto que João está tratando em sua carta. Ele diz no versículo 15: não ameis o mundo. E a grande ideia da mensagem essa noite, como já disse, é que nós precisamos compreender, é algo fundamental: o discípulo de Jesus não permanece amando o mundo. Todos nós, em nossa caminhada cristã, iniciamos a nossa caminhada cristã amando o mundo. Nós nascemos amando o mundo. O mundo e as coisas que o mundo nos oferece. Aquilo que podemos conquistar. No entanto, após a nossa conversão, após a obra regeneradora, após o nosso encontro real com Cristo Jesus, após sermos atraídos ao corpo de Cristo e com Cristo sermos crucificados e sepultados, gradativamente o amor ao mundo, as coisas do mundo, elas vão reduzindo em nossa vida. Então, o amor ao mundo reduz e o amor a Deus, ele vai sendo o quê? Desenvolvido, ele vai crescendo. Versículo 15, meus amados irmãos, João quer mostrar algo importante aqui. O discípulo de Jesus deve estar atento à ordem. Atento à ordem. Qual é a ordem? Olha o versículo 15. Falam vocês, qual é a ordem? Qual é a ordem? Está fraco. Mais uma vez. A ordem é: não ameis o mundo. Queridos, essa é uma ordem em tom de alerta. Essa é uma ordem fundamental para a nossa vida, a nossa caminhada cristã. Mas a pergunta é: mas pastor, não estou entendendo. João 3,17 fala que Deus amou o mundo. E agora aqui João vai falar, o mesmo autor diz que não ameis o mundo. O que é isso? A Bíblia está se contradizendo? Evidentemente que não, meus amados. O mundo aqui não é o universo criado físico e material. O mundo aqui não são as pessoas. Então, o que é o mundo? O mundo aqui refere-se ao reino dos homens, que dominado por Satanás tem o seu sistema de valores e estilo de vida marcado por aquilo que é contrário a Deus, a realização da sua vontade e a expansão do seu reino e a existência de seu povo. O mundo aqui, nas palavras de João, significa isto. O que é o mundo que não deve ser amado? É esse mundo
como criação de Deus em rebeldia contra o caráter de Deus. O mundo é um sistema de valores, princípios e moralidade de uma sociedade que não leva em consideração Deus e sua vontade em primeiro lugar. Queridos e amados irmãos, este é o alerta de João. O mundo em rebeldia contra Deus. Esse ano Deus nos deu a alegria de termos acampamento, retiro de carnaval, após 2 anos sem realizá-lo. E aí, qual era o tema do acampamento de carnaval? Vencendo o mundanismo nos dias de hoje. E os irmãos estão bem lembrados que naquela ocasião nós tratamos sobre mundanismo. E nós trabalhamos com 4 conceitos básicos de mundanismo. Primeiramente, mundanismo é viver fora dos propósitos para o qual você foi criado. O que é mundanismo? Repete comigo. Viver. Está dando para chegar não, irmãos? Mais alto, por favor. Vai lá, todos. Isso é mundanismo. Aí eu te pergunto, você é mundano? A resposta está na resposta que você dará a esta verdade. Quando eu vivo fora dos propósitos para o qual eu fui criado, eu sou mundano. Uma segunda resposta tratamos no retiro espiritual. Os irmãos, por favor, leiam. Bem simples, não é? Não há complicações. Uma terceira resposta. Olha que interessante, irmãos. A primeira resposta, viver fora dos propósitos para o qual você foi criado. A segunda resposta é amar mais as coisas do mundo do que amar Deus. A terceira resposta é dar mais prioridade às coisas terrenas do que às espirituais. E a última resposta qual que é? É ser um mordomo infiel. Amados e queridos irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Que coisas são essas? São aquilo que o mundo cria como instrumento que fará com que você se desvie do propósito da sua vida. Que coisas são essas? Pode ser filme, pode ser música, pode ser entretenimento, pode ser uma carreira profissional, pode ser um sonho, uma conquista material, pode ser tantas coisas. Observem bem, queridos e amados irmãos, que a palavra de Deus não nos deixa dúvida. Quando eu desejo uma coisa demais e coloco essa coisa acima de Deus e sua vontade, eu estou amando o mundo. Eu sou mundano. Amada igreja, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17 vai falar que enganoso é o coração, mais terrível do que qualquer outra coisa. Nós precisamos estar atentos à ordem e vigiar o nosso coração. Eu preciso estar atento ao fato de que eu amo, mas a questão é, a quem eu amo? O que eu amo? Aonde eu tenho empreendido o meu intelecto? Aonde eu tenho empreendido as minhas emoções? Aonde eu tenho empreendido as minhas atitudes, as minhas forças que sobressaem a Deus? Isso eu identificarei, uma questão mundana. E aí João é muito claro, ele não deixa dúvida, ele continua: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amada igreja, queridos irmãos, João está vivendo num contexto, a igreja em Éfeso e a igreja da Ásia Menor, as igrejas da Ásia Menor, elas estão sendo
persuadidas a viverem de forma mundana. Os falsos mestres, os gnósticos, os docetas, eles estavam agindo para que a igreja se lançasse a uma vida de carnalidade, a busca pelos prazeres do mundo, ao prazer do status social, ao prazer da ascensão econômica, ao prazer da imoralidade sexual, aos prazeres da carne. Eles diziam: não importa o que você faça com o seu corpo, viva a vida e goze de seus prazeres, porque isso não afeta o seu relacionamento com Deus. Por isso João diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ao tratar do mesmo assunto, ele dirá: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se em posição de inimigo de Deus. Vejam como a palavra de Deus não nos deixa dúvidas. O Senhor Jesus também trata do mesmo assunto. Lá em Mateus 6, 24, o Senhor Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Percebem que riquezas aqui vêm como coisas do mundo? Não é possível ser discípulo de Jesus e ficar em cima do muro. Não é possível dizer que crê em Jesus Cristo, que o recebeu como seu único, suficiente Salvador e permanece tendo a mesma conduta, o mesmo estilo de vida, os mesmos valores, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Se você é discípulo de Jesus, você precisa cada dia mais e mais amar menos o mundo e as coisas do mundo e amar mais a Deus e fazer a sua vontade. Não é possível ficarmos em cima do muro. Ou eu sou de Jesus, ou não sou de Jesus. Se eu amo o mundo, eu não amo o Senhor Jesus. Mateus Henry, ele diz: o coração do homem é estreito e não pode conter ambos os amores. O amor ao mundo sufoca o amor do Pai. Portanto, quanto mais ele prevalece, ou seja, quanto mais o amor ao mundo prevalece, o amor de Deus definha e decai. Por isso que não é estranho encontrarmos irmãos em Cristo, que no passado amaram a Deus, no entanto hoje estão vivendo uma vida no mundo. Gradativamente, houve a sua decadência espiritual, porque começou a fletar com o mundo, começou a perceber a atração do mundo, a proposta encantadora e sedutora do mundo, com as suas coisas e seus prazeres. E Deus deixou de ser interessante. A vontade de Deus passou a ser algo utópico, idealista, inatingível. O que importa é viver aqui ou agora e gozar os prazeres do mundo. Tem muito crente vivendo assim. Queridos, John McAllister, ele dirá: o amor ao mundo sufoca o amor a Deus. A perda do amor de Deus, a perda do amor para com Deus é gradual. Se você não estiver atento à ordem, quando você se der conta, você já está tão distante da vontade de Deus. Porque o mundo é muito bom. O pecado é muito gostoso. Pecamos porque pecar é bom. O pecado traz uma promessa de prazer.
O pecado traz uma promessa de satisfação, de realização. Pecar é bom demais. É isso que o mundo faz. Queridos, o amor ao mundo sufoca o amor a Deus gradativamente. A perda de alegria, a perda da alegria de estar na igreja, a perda do prazer de viver em comunhão com os irmãos. O que, pastor? Esse negócio de igreja é muito chato, dá muito trabalho. Só tem gente problemática dentro da igreja, só tem crente cabeção dentro da igreja. Tem que perdoar, tem que servir, tem que suportar, tem que ajudar. Deixa eu viver minha vida dentro de casa que é muito melhor. Para que me envolver? Para que trabalhar? Para que servir? Para que ir atrás dos pecadores perdidos? Está aí a mídia, está aí o YouTube, está aí as mídias sociais. Ele que assista e receba Jesus lá por meio desses caminhos. Percebem? Amados irmãos, precisamos estar atentos. O apóstolo Paulo vai falar de um homem que foi companheiro dele de jornada. Demas. Demas, um discípulo de Jesus, que caminhou ao lado de Paulo em algumas viagens missionárias. Mas no fim da sua vida, o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Querido irmão, querida irmã, preste atenção, esteja atento à ordem. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se você amar o mundo e as coisas que há no mundo, gradativamente, você vai esfriar na fé. A igreja vai ser um lugar chato. As pessoas são pessoas chatas. A mensagem é uma mensagem chata. É ruim ser crente. É bom viver no mundo e gozar do mundo. Por isso, a palavra de Deus é tão clara. E aí João continua, versículo 16, João vai mostrar que o discípulo de Jesus sabe o que não procede do Pai. Vejam o versículo 16. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Queridos irmãos, como isso é importante, porque um discípulo de Jesus, quem foi regenerado, quem foi atraído à cruz de Cristo, quem se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus como Senhor, ele sabe quando está pecando. Por mais que a sua mente esteja cauterizada, por mais que ele esteja na bagaceira, mas ele sabe que está no lugar errado. Ele sabe que não está fazendo o que é certo. Ele sabe, não tem como não saber. Porque a divina semente já foi brotada, já germinou no seu coração. Ele sabe que está em rebeldia contra Deus, ele sabe que o que está fazendo não agrada a Deus. E ele sabe que vai prestar conta a Deus. Meus queridos, o discípulo de Jesus sabe o que não procede de Deus o Pai. E nós sabemos que cobiça, olha que importante, nós temos aqui 3 grandes áreas de tentações que Satanás usou contra Adão e Adão caiu. Usou contra Jesus, Jesus não caiu. E usa hoje contra nós. Quais são eles? Desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho dos bens. Em algumas traduções falam cobiça e outras falam concupiscências. O que é cobiça? O que são concupiscências? São desejos descontrolados, desejos dominadores. Amados e queridos irmãos, nós precisamos estar atentos a esses desejos da carne, aos desejos dos olhos. Como é importante estarmos atentos que se nós não vigiarmos, cairemos, pecaremos, nos voltaremos contra a vontade de Deus. A pergunta é, quem foi o primeiro a aguçar a cobiça? Quem foi? Quem foi que aguçou a cobiça em Adão, em Eva?
Satanás. O que Satanás faz com a minha vida e com a sua vida é exatamente a mesma coisa. Ele sempre vai aguçar os desejos na sua vida, os desejos pecaminosos, os sentimentos pecaminosos e as ações pecaminosas. Satanás, ele atiçou a cobiça e a ostentação em Eva, em Adão. E, amados irmãos, é isso que os comerciais fazem, não é? Alguns anos atrás, não me lembro quantos anos, teve uma campanha publicitária que eu achei fantástica. Fantástica. Os caras são fera, tudo filho do capeta, né? Muito bom. Como é que é? Experimenta. Vamos comigo, todos juntos, vamos lá. Experimenta, experimenta, experimenta. É assim que Satanás faz. Sexo fora do casamento. Experimenta. Todos comigo, vamos lá. Experimenta, experimenta. Adultério. Experimenta, experimenta. Alcoolismo, bebida alcoólica, vamos lá. Experimenta, experimenta. O que mais? Falar mal do outro. Experimenta, experimenta. Roubar, furtar, corromper. É tudo isso, irmãos. Não é verdade? Eu estou mentindo, estou exagerando? Não. O pecado começa. Tiago fala sobre isso. Mas, queridos, lembrem-se que temos que amar a Deus com os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, correto? Marcos 12:30. Tiago vai fazer uma ligação disto com o pecado, mostrando que pecamos ao pensar, pecamos ao sentir, mas quando consumamos o pecado, como agimos de maneira pecaminosa, gera a morte. A morte só entrou na criação depois que Adão comeu do fruto, consumou o pecado. E uma vez consumado, gera a morte. Por isso, queridos irmãos, você sabe, não tem como ninguém aqui se iludir. Você sabe quando você está sendo tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos. Você sabe. Você sabe como o seu coração se inclina ao mal. Você sabe. Você sabe quando você começa a se sentir atraído pelo mundo e as coisas do mundo. Você sabe. Você sabe como você maquina. Maquina é a forma negativa de falar planeja. Ninguém planeja o mal, você maquina o mal. Quando você maquina o mal. Entendem a palavra de Deus? Por isso João diz, versículo 16, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. A grande questão é, quem eu quero satisfazer? Eu quero satisfazer os meus desejos, as minhas vontades pecaminosas, ou eu quero satisfazer o meu Deus? A grande questão é, eu quero fazer a minha vontade, ou eu quero fazer a vontade de Deus? Todos os dias, a todo tempo, cada um de nós fazemos essa escolha. Você sempre vai escolher. E sempre responderá por sua escolha. Você é livre para escolher, se você é regenerado. Agora, se você não nasceu de novo, você é escravo do pecado. Então você não é livre para escolher. Quando não é regenerado, as suas escolhas sempre serão determinadas pela sua condição de queda. Porque você não nasceu de novo ainda. Você é escravo do diabo. Você é escravo do pecado. Mas se você é regenerado, você é livre para escolher a vontade de Deus. E você pode escolher a vontade de Deus. O livre-arbítrio foi perdido na queda de Adão. Adão poderia ter escolhido não pecar, mas ele escolheu pecar.
Todos nós nascemos em pecado, com o nosso arbítrio escravizado ao pecado. E por isso as escolhas são sempre escolhas condicionadas a essa condição de queda. Mas quando somos regenerados, não somos mais escravos do pecado. Somos novas criaturas e temos o arbítrio livre em Cristo, regenerado, para escolher a vontade de Deus. O arbítrio humano, ele só pode ser livre em Cristo Jesus. Capacidade de decidir e escolher segundo a vontade de Deus. A grande questão é, as suas escolhas estão sendo escolhas para o pecado, para o mundo, para as coisas do mundo, ou as suas escolhas têm sido para fazer a vontade de Deus, para viver para a glória de Deus? Amados irmãos, é isso que João está tratando. Quando então olhamos para o texto, nós sabemos que o discípulo de Jesus, ele sabe o que não procede do Pai, como já falamos aqui. E aí o versículo 17, olha para o versículo 17. João vai mostrar que o discípulo de Jesus faz a vontade do Pai. Ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, há um contraste claro. O mundo, os seus prazeres são transitórios, não são perenes, passam ligeiramente. A glória do mundo é fugaz, a riqueza do mundo não chega nem um século. Nem um século. Você vai dedicar a sua vida para aquilo que é transitório? Você vai dedicar a sua vida para aquilo que vai acabar? Isso tem uma palavra, e eu vou usá-la, é burrice. O pecado emburrece. O pecado cega. O que João está estabelecendo aqui é um contraste. Eu lhe pergunto, quantos anos de vida você tem? Outra pergunta, quantos anos ainda você acha que vai viver? Talvez não chegue nem mais a ano, nem 365 dias. Do que adiantou amar o mundo e as coisas do mundo? Me diz. Do que adiantou usar o seu intelecto, a sua capacidade cognitiva para a glória desse mundo? Do que adiantou usar o seu ardente desejo para desbravar e conquistar as coisas do mundo? Do que adiantou? Do que adiantou usar a sua energia, a sua força, as suas habilidades, os seus talentos para as coisas do mundo? Do que adiantou? Gente, o mundo é uma ilusão. Acaba, passa. É isso que João está falando. Mas olha o que ele diz, a segunda parte. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Percebem um contraste? A grande questão é o que você está fazendo da sua vida. As suas escolhas estão lhe conduzindo a que caminho? Qual vai ser o resultado que você vai colher? Quais resultados você já tem colhido hoje? Queridos amados irmãos, a vontade de Deus não é misteriosa. A vontade de Deus não é uma como é que eu posso colocar? Insígnia, algo indecifrável. A vontade de Deus está revelada na Bíblia. Ela não é algo que somente alguns especiais alcançam, como diziam os gnósticos e os docetas. Não. A vontade de Deus está dita na sua palavra. E podemos resumir a vontade de Deus de duas maneiras: edificar
a igreja e evangelizar os perdidos. A vontade de Deus é a edificação do seu povo. Por isso que eu tenho que amar a igreja de Cristo Jesus e dedicar meus dons, talentos, habilidades, meu corpo, meus bens, tudo que possuo, para que a igreja de Cristo seja edificada, os meus irmãos em Cristo sejam edificados, e é por isso que eu preciso me empenhar na obra evangelizadora, para a expansão do reino de Deus, para que mais pessoas sejam salvas. A vontade de Deus não é um mistério, ela já está dada, já está revelada. O que precisamos é nos arrepender de nossos pecados e crer naquilo que a Bíblia diz. Por isso, o discípulo de Jesus faz a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu lhe pergunto, você tem feito a vontade de Deus em sua vida? Você tem dedicado o que você tem para a glória de Deus? Eclesiastes 1:2 fala: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por isso que eu afirmei de forma tão categórica que o mundo é uma ilusão. Eclesiastes 1:2 diz o sábio, que grande ilusão, tudo é ilusão. Amados irmãos, versículo 14 de Eclesiastes 1 diz: observei tudo o que se faz debaixo do sol, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Eu te pergunto, você quer continuar vivendo ilusão? Meu amado irmão, minha amada irmã, se você foi atraído a Cristo, o recebeu como seu Senhor e Salvador e crê na obra da cruz, crê que o seu velho homem foi crucificado e sepultado com Cristo, e você ressuscitou com Cristo, e continua vivendo no mundo, deixa de burrice. Isso é ilusão. O pecado emburrece, o pecado cega. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, que mostra-nos a promessa de Deus. A promessa de Deus aqui são duas. Primeira, viva para esse mundo e a sua vida passa. Isso é uma promessa, não é? Não é uma promessa, irmãos? É. Viva para o mundo e a sua vida passa. Faça a vontade de Deus e a sua vida permanecerá para sempre. O que você quer da sua vida? Qual é a sua escolha? Como você está vivendo a sua vida? Para o que passa ou para o que permanece para sempre? Há uma vida e um amor, preste atenção que eu vou dizer que é muito importante. Há uma vida e um amor que conduz ao juízo e à condenação eterna. Mas há uma vida e um amor que conduz ao perdão e à vida eterna. A grande questão é, a quem você vai amar? O mundo ou a Deus? Você tem dedicado a sua vida às coisas do mundo ou à realização da vontade de Deus? Você não pode ficar em cima do muro, porque não há muro a se ficar. Não há meio termo. Ou eu sou de Cristo Jesus, ou eu sou do mundo. Eu quero convidá-lo a fechar os seus olhos. A falar com Deus agora. Se você reconhece que tem pecado contra Deus, não tem amado ao Senhor, diga isso para Ele agora, peça perdão. Peça a Deus ajuda. Peça a Deus que conduza seus passos para que você possa crescer e andar como Jesus andou. Santo Deus, nosso amado Pai, estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite e queremos, ó Pai, reconhecer
que quantas e quantas vezes pecamos contra Ti, Senhor, porque não estamos atentos à Tua ordem. Por isso, Pai, queremos Te pedir perdão. Perdoa-nos, ó Pai, a começar por mim. Porque tantas vezes somos seduzidos por esse mundo, por sua glória, por seus prazeres, por suas falsas promessas de alegria e de realização. E deixamos de amá-lo, deixamos de amar a sua igreja, deixamos de amar nossos irmãos, deixamos de amar os perdidos, para viver para este mundo. Ó Pai, que não seja assim conosco. Perdoa-nos, ó Pai, por termos desperdiçado tempo, por termos desperdiçado vida. E dá-nos, ó Deus, a oportunidade de continuarmos seguindo a Cristo Jesus com fidelidade, crescendo em amor e obediência ao Senhor, fazendo a sua vontade. Obrigado, Pai, porque Tu nos amastes primeiro, e enviaste Teu Filho Jesus para morrer na cruz, levando sobre o seu corpo o pecado e a maldição que estava sobre nós. Obrigado, Pai, porque Jesus ressuscitou. E com Ele ressuscitamos e somos livres. Não somos mais escravos do pecado. Nós podemos Te obedecer, Senhor. Nós podemos fazer a Tua vontade. O que nós precisamos é obedecê-lo. Capacita-nos, ó Pai, a uma vida de obediência, a uma vida de crescimento espiritual, a uma vida de comprometimento com o Senhor e com a Tua obra. Em nome de Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém.